Ela é psicóloga, ela é pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Ela também tem formação em terapia cognitiva na infância e adolescência e atua na área clínica e treinamento de pessoas. E eu estava também conversando com a doutora Ana através do Zap, né, doutora, que também você tem um projeto, né, acho que você vai apresentar depois também para os alunos, né, quem quiser participar. Fiquei super feliz em saber. A gente tem um projeto, né, com jovens de 14 aos 22 anos, né? Esse projeto é por meio do Instagram. Então, nós somos psicólogos, onde a gente faz um atendimento online com valor mais acessível. E a gente tem grupos aí de reunião no Zoom, gratuitos, né? Onde a gente aborda temas relevantes à juventude. Ai, perfeito. A gente fez com o objetivo mesmo da pandemia, né? Surgiu na pandemia mesmo o nosso projeto. Aí a gente fala um pouquinho dele no final. Então tá joia. Nossa, muito bom. Vai surtir muitos candidatos. Com certeza. Muito bom, muito bom. Doutora Ana, então, mais uma vez eu agradeço, tá? Pela segunda participação sua hoje, né? Sinta-se acolhida por nós da ETEC Dance. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, né? E sinta-se à vontade. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu? Obrigada eu, pessoal, pela oportunidade de vocês. Bom, hoje a gente vai falar desse tema assim tão relevante, né? Tão importante para a gente, que é a inteligência emocional. Então, eu vou estar compartilhando com vocês, né? A apresentação, e eu vou querer a interação de vocês, tá bom? Aí, quem quiser se sentir à vontade para abrir o microfone, colocar a sua... Bom, então vamos lá, né? O objetivo hoje, né? Nós entendemos o que é o conceito de inteligência emocional, saber identificar as emoções em nós e no outro e conhecer estratégias para regulação emocional. Agora eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho e pensasse o que é inteligência emocional para você, né? Vamos aí em um minutinho parar a pensar um pouquinho, se vocês tiverem papel e caneta para escrever. E quem quiser pontuar, né, o que acha que é inteligência emocional, o que é inteligência emocional para você. Então, às 7h26 a gente compartilha. Alguém já gostaria de colocar? Olha, o pessoal tá respondendo pelo chat. Isso. Eu vou lendo para quem não está vendo pelo chat, tá? Pode ser, okay, doutora? Pode. Tá? Então, vamos lá. Então, para a Suzel, né, inteligência emocional seria ter autocontrole das situações. E para a Caroline Regina, seria manter o foco. Inteligência emocional. Para mim, professora Gislaine, inteligência emocional seria saber controlar as minhas emoções. Para mim, Fabiana, também.
saber controlar assim, o que eu sinto, né? Até as palavras, né? As emoções. Isso. O A Luana dizer, também né? colocou Mais ou menos a gente fala, ó, tá com a cabeça quente, você não pode falar, tomar as decisões. domínio próprio. A aluna Luana colocou que para ela seria saber lidar com as emoções. O Jackson, né, que é nosso aluno, colocou para mim seria ter domínio próprio, domínio pessoal. A Ana Paula colocou que entender e controlar a situação. Ana Catarine é capacidade de conseguirmos lidar com nossas emoções, não deixando abalar outras pessoas. Que legal a interação, né? A aluna Sara colocou assim, que é a capacidade de reconhecer e avaliar os meus próprios sentimentos. A aluna Ivanilda, ter autocontrole das próprias emoções. Que legal, pessoal. Muito obrigada aí. E para finalizar, a aluna Fernanda colocou que é controlar os seus sentimentos e dos outros. Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Obrigada pela participação de vocês. Então, se vocês quiserem pontuar, né, vocês podem estar ligando o microfone ou digitando no chat. Ah, seria tão bom a gente ouvir umas vozes, né, Gi? Eu concordo. Né? Uhum. Não vamos digitar e vamos falar? Nós temos a oportunidade de uma psicóloga aqui hoje, né? Bom, então vamos lá, gente. Vamos juntos aí discorrer um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Bom, então a inteligência emocional é a capacidade da gente identificar emoções em si, né, e no outro, e saber gerenciá-las da melhor maneira possível. Então, quando a gente pensa em um ser humano, a gente pensa em um ser integral, né? Nós temos mente, corpo, espírito, né? Nós somos várias áreas. Nós temos alguns pilares aí para a inteligência emocional. Um deles é o autoconhecimento e controle emocional. O que é o autoconhecimento? É eu saber dos meus valores, das minhas necessidades, eu me conhecer. E o controle emocional é eu conseguir recursos para lidar melhor com as minhas emoções, para lidar melhor com as minhas reações, né? Nas situações que para mim talvez sejam desafiadoras, né? A automotivação é um pilar, que seria gerir as emoções e persistir. O que seria essa automotivação, né? O que seria gerir emoções? Gerir emoções agradáveis, emoções que nos automotivam para que a gente consiga atingir um foco, um objetivo. A automotivação, ela vai nos ajudar com que a gente tenha consistência, né? Quando a gente tem um objetivo, uma meta clara, é muito mais fácil a gente conseguir se automotivar para a gente chegar lá no nosso objetivo, né? Então, quando a gente consegue se automotivar, a nossa motivação é intrínseca, vem de nós mesmos, independente da recompensa do outro ou não, né? A gente não espera uma recompensa de fora, a gente se automotiva. Então, é muito mais fácil a gente conseguir, né, persistir, ter aquela consistência para chegar no nosso objetivo. Um outro pilar é a competência social, né? A gente saber lidar com as relações sociais. Nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos saber lidar com conflitos, né? Ter uma boa comunicação, né? Saber se relacionar. E a gente tem o pilar da empatia, que é vestir, né? O calçado do outro, a pele do outro, né?
não vai ser, né, a mesma experiência do outro, mas existe essa capacidade, existe essa habilidade. E todos esses pilares a gente consegue desenvolver, né? Então, a gente consegue desenvolver. A gente só precisa se perceber, né? E perceber, poxa, eu acho que eu preciso melhorar aqui. Então, a gente busca meios, caminhos para a gente desenvolver esses pilares. Então, vamos começar aqui, pessoal. Vamos reconhecer as emoções, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um cachorro, né? O que esse cachorro está passando para a gente? Qual emoção será que esse cachorro está passando? A emoção, ela ajuda as espécies a se comunicarem, né? O que a gente entende pela imagem? Né? Qual que é a emoção? Ele aparenta estar bravo. A gente ia chegar perto de um animal com essa expressão? Né? Então, a gente evita, né? A gente identifica isso para a gente evitar consequências graves, se a gente pensar no mundo animal. Bom, pessoal, aqui a gente tem as 6 emoções básicas. O que seria isso? As emoções de fábrica, que a gente já vem com elas instaladas, né? Então, desde bebê, a gente já tem elas, que é o amor, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Então, essas emoções, elas são primárias. Elas fazem parte do cérebro primitivo nosso, né? Que é o cérebro é a parte que nos ajuda a sobreviver, né? Se a gente pensar no bebê, o bebê, ele é pura emoção. Qual que é o meio de comunicação do bebê? Né? No início, é através do choro, das expressões, né? Antes mesmo dele conseguir balbuciar ou falar. Então, ele vai usar muito do choro, né? O nosso cérebro, ele se desenvolve até os 24 anos. E a parte do cérebro que consegue controlar impulso, que consegue planejar, né? Que consegue inibir, né, alguns comportamentos, o cérebro maduro de estratégia, ele vai se desenvolver até os 24 anos de idade. Por isso que a gente tem aí, nas nossas crianças menores de 3 anos, uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções, de controle emocional. Até mesmo os adolescentes, a gente percebe aí que eles são mais propícios aos riscos, né? Por quê? Por causa dessa questão neurológica, né? O cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, a nossa criança, antes dos 3 anos, ela não consegue regular a emoção sozinha. Por isso a importância de um adulto, né? Da pessoa que é cuidadora dela, estar ajudando ela a identificar essas emoções. Então, a gente ajuda a nossa criança nomeando as emoções, e aí, assim, identificando, ela vai começar a entender o que ela está sentindo e a expressar isso de uma outra maneira. A gente vai estimular que aquele cérebro que ainda, o maduro, que ainda não está desenvolvido, que ele comece a se desenvolver. Então, aí que a gente vai conseguindo, né, através dessas estratégias, regular essas emoções da criança e desenvolvendo essa outra parte do cérebro que é tão importante aí para inibição e autocontrole. Nós, seres humanos, nós nos comunicamos através da fala, dos gestos corporais, das expressões faciais, né, pessoal? Por isso que é tão importante a gente também saber como que a gente vai passar tal informação para outra pessoa, né? Como a gente vai se comunicar com a outra pessoa. Eu estou me comunicando de que forma, né? Como que está saindo a minha fala, né? Como que está saindo os meus gestos, as minhas expressões faciais. Eu estou conseguindo adaptar a minha fala para aquele público que eu estou querendo conversar, né? As emoções, elas são sentidas dentro de nós, né? Dentro do nosso corpo. Nós nascemos com elas e nós precisamos de um adulto, né? Da ajuda de uma outra pessoa, para a gente entender o que a gente está sentindo e saber expressar da melhor maneira. Nós vamos começar a ver o mundo através da forma como os cuidadores nos passam, né? Então, assim, os pais, os avós, os professores têm uma visão de mundo,
uma visão de mim da criança, né, como aluno. Então, essas pessoas referências vai passando isso para a criança e a criança vai se autoconhecendo. Ela vai criando crenças sobre si e sobre o mundo, através talvez da lente do outro. Então, a gente sofre influência do outro, né? E quando pequeno, muito mais. E a gente conhece o mundo através do outro. Agora, vamos pensar. Quando a gente sente medo, como que o nosso corpo reage? Como que reage o seu corpo quando você está com medo, ansioso? Algumas das reações são tremores, né? A sudorese, o coração disparado, o estômago um pouco revirado, né? Podemos ter dor de barriga, peito apertado, a respiração fica curta, né? Tudo isso são reações do nosso organismo. E uma coisa que é bem legal a gente saber, que a gente não vai controlar as emoções. Todos nós temos a capacidade de sentir emoções. Então, assim, a gente não vai deixar de ficar triste. A gente não vai deixar de sentir raiva, de sentir medo. O que a gente vai controlar é a reação do nosso corpo. Então, é isso que a gente consegue controlar. Como está aí no slide, né, que eu coloquei a carinha suando e a carinha de espanto, o coração disparado, eu também coloquei o semáforo. Na clínica, a gente usa muito o semáforo. Para quê? Para esses momentos que a emoção está em alta, a gente pensar no vermelho. Então, nesse momento, eu tenho que dar um passo para trás. Nesse momento, a parte do meu cérebro primitiva, que é pura emoção, é ela que está em ação agora. E não a parte de autorregulação, a parte de planejamento. Então, por isso que a gente precisa ter esse movimento, né? De dar esse passo para trás, usar aí o amarelo para a gente pensar nas consequências, pensar em alternativas e agir quando realmente a gente conseguir, quando a gente tiver pensado, quando a gente estiver aí regulado, né, as reações do nosso corpo. Depois de um minuto, em média, que a gente fez esse movimento, a gente consegue começar a pensar melhor, né? A gente age melhor se a gente pensar melhor, né? A gente sabe que tem alguns transtornos que dificultam, né, que essa emoção tem uma baixa, né, que a gente consiga essa regulação. Realmente tem alguns transtornos que dificultam isso. Pacientes podem ficar até 40 minutos em uma crise, né, uma crise de raiva, em uma crise de ansiedade ou de tristeza, mas a gente pode intervir. Então, a gente conhecendo estratégias, a gente pode intervir, né, buscando fazer o quê? Um movimento contrário do corpo. Se naquele momento eu estou por emoção, né? Se eu estou ali, o objetivo meu é falar tudo aquilo que eu penso para a pessoa, que eu estou com raiva. Então, vamos fazer o contrário, né? Vamos se autorregular. Então, a gente vai através de respiração, né? De estratégias aí para fazer isso. Né? Aqui, pessoal, vamos pensar que a gente é que nem uma árvore. E nas raízes estão as emoções, né? As emoções em verde, que é a alegria, o amor, são as emoções agradáveis de sentir. Que nos passam aquela sensação de acolhimento, que nos dá ânimo, né? Já as emoções em vermelho são aquelas mais desagradáveis, onde a gente fica agitado, né? E nós vamos ter aí todas essas emoções, né? Elas têm um porquê, elas têm uma função. A tristeza, ela tem uma função aí para a gente refletir, para a gente receber um colo, um conforto. O nojo é de proteção, né? O medo também. Poxa, como que eu posso me planejar aqui, né? Será que isso é arriscado? A raiva, né? A função dela é para impor respeito.
A alegria e o amor é para a gente se conectar com o outro. Então, as emoções, ela tem uma função. O importante é a gente entender, né, e reconhecer a emoção e o que será, qual que é a ação que está precisando ser feita aqui comigo agora, né? Eu estou sentindo isso, o que será que eu estou esperando? Será que eu estou esperando um conforto, né, um colo de alguém? Será que eu tenho que refletir mais sobre isso? O que talvez eu tenha que mudar em minha vida, né? Legal a gente entender que a emoção, ela faz parte do nosso corpo, assim como a sede e a fome. Então, a gente sempre vai sentir, né? Como vocês podem ver na imagem, a gente tem um barquinho aí no meio do mar, né? Cheio de onda, né? E a emoção é como se ela fosse a onda e ela passasse pelo nosso corpo. E nós sentimos ela como se a gente fosse o barco, né? Sacudido pelo mar. Então a onda vem, a emoção vem e sacode o barco. A gente vai sentir, né? O importante é a gente saber que essa onda vai passar e que o barco fica, né? Nós somos o barco e não a onda. Então, assim, nós somos a capacidade de sentir. Nós não somos a raiva em pessoa. Nós sentimos raiva e ela passa. Então, é importante que a gente saiba disso. Emoções desagradáveis, elas vão passar. Então, naquele momento que a gente estiver em crise, que aconteceu alguma coisa, a gente pode demorar 40 minutos, 1 hora, mas ela vai passar. Ninguém é ruim por sentir raiva, ninguém é covarde por sentir medo, ninguém é o que sente, né? A gente é a capacidade de sentir. Lembre-se que as ondas podem ser agradáveis e desagradáveis, né? Então, eu não sou feliz porque eu sinto tristeza. Não, todos nós, né? Nós temos que sentir tristezas em situações que pedem para isso, né? Nós temos que sentir raiva em situações onde a gente está sendo ofendido, né? Onde estão tirando aí os nossos direitos. Mas a gente precisa identificar se nós estamos tendo bem-estar ou nós estamos vivenciando mais emoções desagradáveis. Isso sim é importante. É importante a gente perceber se a gente está tendo dias, né, 15 dias, 1 mês, 2 meses, com mais dias de tristeza do que dias neutros. Isso é muito importante da gente saber. Uma das primeiras coisas que a gente faz na clínica é medir as emoções. Para que é importante isso? Para a gente saber se a gente está dando peso adequado para a situação que ativou tal emoção. Então, o que a gente faz? Com criança, a gente faz esse círculo e a criança pinta o quanto para ela que ela sentiu aquilo. Se foi pouco ou se foi bastante, né? Para o adulto, o que a gente faz? A gente faz uma escala de 0 a 10. Então, vamos pensar aqui, né? Um colega recusa emprestar borracha. Isso pode te deixar com raiva. Porém, se o colega te xinga, né? Vai ser maior a raiva, não vai? Então, por isso que é importante a gente conseguir mensurar isso. Poxa, pedi tal coisa para tal pessoa, a pessoa falou que não tem tempo agora. Né? E isso me deixou irritado. Mas quanto que isso te deixou irritado? Será que essa situação teria que ter te deixado irritado? Então, a gente vai mensurando isso também. Isso é muito importante. O quanto eu sinto da emoção. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pensamento. Como foi colocado, né? A abordagem que eu sigo na psicologia é a terapia cognitivo-comportamental. Nós acreditamos que as situações são neutras e são os pensamentos que nós temos, as interpretações que nós temos, que está ligada diretamente com aquilo que a gente vai sentir. E de acordo com isso, nós vamos agir, né? Então, aqui a gente tem pensamentos automáticos. Então, o que é pensamento automático, Carol? Pensamento automático é um fluxo de pensamentos. Todos nós temos. Né? Eles podem ocorrer de forma verbal, através de imagens e lembranças. Então, o que quer dizer isso?
A todo instante, a gente está tendo pensamentos, até quando dorme. Por isso a gente sonha. E esses pensamentos são automáticos porque eles são muito rápidos. Então, a todo instante, a gente está pensando coisas, a gente está analisando coisas, percebendo, né, tendo a nossa visão. E ele pode ser por forma verbal. Então, eu posso pensar assim: nossa, que legal, né, essa aula. Nossa, que aula chata, nada a ver aqui. Por que eu estou aprendendo isso, né? Nossa, eu vou bombar nessa prova, eu vou reprovar, né? Pode ser através de imagens, eu posso me ver, né, sendo mandado embora. Eu posso lembrar de coisas que aconteceu. Então, o pensamento, ele pode ser por frases, né, por forma verbal. Eu posso ver algo acontecendo, eu posso me lembrar de algo. E esses pensamentos, pessoal, como eles acontecem a todo instante, nós acreditamos nesses pensamentos. E muitos desses pensamentos podem ser distorcidos. É isso que a gente trabalha na clínica. A gente identifica pensamento para ver se esse pensamento realmente ele é real ou ele pode estar sendo distorcido, né? Porque a gente acredita neles. Então a gente sente coisas quando a gente pensa. Da onde que a gente tem esses pensamentos? Esses pensamentos advêm das nossas crenças. Das crenças que a gente tem a respeito de nós, do mundo, do futuro, das pessoas. E como que a gente consegue essas crenças, Carol, adquire essas crenças? Com as nossas experiências de vida. Então, como eu comentei com vocês que os nossos pais, os nossos cuidadores, pessoas referências, elas passam a visão de mundo para a gente, passam, nossa, você é um bom aluno, você fez a tarefa, né? Que menino bonzinho, nossa, João, como você é difícil, senta aí, né? Então, tudo isso vai colaborar para a gente ter pensamentos e a gente vai com esses pensamentos, como ele perdura, né? Esses pensamentos, se esses pensamentos perdurarem por muito tempo, eles ficam enrijecidos e viram crenças. Então, a gente vai ter tanto crença boa, né, funcional, quanto crença disfuncional. Então, os nossos pensamentos distorcidos que a gente trabalha na clínica são pensamentos que advêm de crenças disfuncionais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nossas crenças aí estão ativadas, às vezes a gente tem um senso de que, nossa, eu não tenho valor, eu sou um lixo, eu não sou merecedora de amor, as pessoas não gostam de mim, eu sou incapaz, eu fracassei, eu sou uma burra. Essas são algumas das crenças que a gente costuma ter, que a gente pode ter, algumas dessas crenças disfuncionais, esses pensamentos vêm delas. Eu vou estar até falando um pouquinho melhor sobre isso depois. E nós temos as emoções, né? A emoção, ela é uma resposta fisiológica do nosso corpo. E a gente usa ela como indício para identificar pensamento distorcido. Então, como que a gente percebe esses pensamentos distorcidos? Quando a gente teve uma alteração de emoção. Então, naquele momento, estava tranquila, mas aí, do nada, fiquei com raiva. Ou, do nada, fiquei triste. O que está passando na minha cabeça naquele momento? Né? Vamos usar a emoção como um termômetro. O que será que está passando na minha cabeça naquele momento? Aí a gente vai avaliar um pouquinho melhor esse pensamento. Pessoal, conforme tiver alguma pontuação, podem me interromper, tá? Bom, aqui a gente tem uma outra estratégia que a gente usa na clínica, que é o registro de pensamentos. Né? A gente tem uma situação, a gente tem pensamento, emoção e comportamento. Eu vou estar dando um exemplo aqui para vocês dos pensamentos distorcidos. A gente tem uma situação. A gente tem um jantar e o amigo desmarca o jantar com a gente. A gente ia na casa do amigo jantar. E esse amigo desmarca. A gente vai ter 4 pessoas aí com interpretações diferentes. A primeira pessoa pensa: nossa, o que será que aconteceu com ele? Começa a ter taquicardia, sudorese, sente ansiedade.
e já liga para a pessoa para saber o que aconteceu com o colega, para saber o que aconteceu com o amigo, por que ele desmarcou. Aí a gente tem uma outra pessoa que pensa assim, eu não acredito que ele fez isso comigo, eu já estava no caminho. Sente raiva, pode, às vezes, né, dar uma resposta atravessada para o amigo, xingar ele, brigar, ficar meio rancoroso com o amigo. A gente pode ter uma outra pessoa que pensa assim, nossa, eu acho que eu não sou uma boa companhia. E se sente triste. Pode ficar quietinho, pode chorar, pode ficar meio assim de sair novamente com o amigo. E a gente pode ter uma pessoa que pensa assim, ah, beleza, eu vou comer aqui isso que eu ia levar e tranquilo. Outro dia a gente sai. E essa pessoa acabou, né, estando mais neutro na situação. Vocês perceberam como que o pensamento tem ligação com aquilo que a gente vai sentir e com o nosso comportamento? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é registrar pensamento, para a gente ver se esse pensamento é distorcido ou não. Porque se o pensamento for distorcido, a gente flexibiliza os pensamentos e aí a gente vai ter uma melhor resposta. Bom, pessoal, agora eu gostaria de entrar com vocês na parte, né, na coluninha da competência social, né, na parte da empatia. E aí, como a gente pode ver aqui, a gente tem um diagrama. A gente tem uma girafa, né? E em volta da girafa, a gente tem um chacal. O que é isso, Carol? Bom, aqui a gente está falando da comunicação não violenta. A girafa, ela é o símbolo da comunicação não violenta. Por quê? Porque o coração dela, em média, pesa 6 quilos. E ela tem um pescoço, né, grande, amplo. Então, ela escuta, né, é para a gente escutar com o coração e enxergar de maneira ampla. Então, a gente tem uma visão amplificada das coisas. Então, a gente tem como, né, de maneira intencional, escolher se conectar com o outro. A gente tem essa liberdade. E quando a gente faz isso, a gente se observa o outro. A gente considera os pedidos da outra pessoa. A gente considera as necessidades da outra pessoa. A gente considera as nossas necessidades, os nossos valores, os valores da outra pessoa. A gente considera os nossos sentimentos. Então, é uma escolha. A gente pode, de maneira intencional, escolher se conectar com o outro. Então, a comunicação não violenta é isso. É se conectar com o outro. É se comunicar com o outro. É falar a mesma língua com o outro. E aqui a gente tem o chacal, né? O chacal é aquela parte de nós onde a gente está em julgamento, em expectativa, culpando, né? Você deveria ter feito assim, não deveria ter feito isso, eu deveria fazer assim. Quantas vezes a gente faz os deverias com a gente, né? Quantas vezes a gente avalia algo precipitadamente, né? Às vezes a gente se vitimiza, né? Às vezes a gente é a vítima. Quantas vezes a gente tem exigências, né? Então, assim, é possível. É uma habilidade que a gente consegue aí desenvolver, né? A gente pode a todo instante escolher se conectar com o outro, mas para isso a gente precisa se observar nas relações. A gente precisa se observar. É por isso que é tão importante a gente identificar o que a gente está sentindo e conseguir separar, né? Separar a emoção da situação. Vamos tentar fazer uma leitura da situação, né? Será que, a situação é essa. Vamos separar a emoção, né? E assim se conectar com o outro. Qual que é o nosso objetivo? Se conectar com o outro. Esse comportamento que eu vou ter, a gente vai conseguir se conectar com o outro, a gente vai se afastar cada vez mais. A gente vai criar um muro. Olha que legal, pessoal. Aqui o chacal.
O chacal é o que aliena a vida. Já a girafa não, a gente serve a vida, né? O chacal pensa o quê? Que quando um ganha, o outro perde. E a pessoa que perde sempre perde. Oi? Oi? Alguém gostaria de colocar? Acredito que não, viu, Não? Carol? Não, eu acho que alguém ligou o microfone aí sem querer, ou talvez acabou de entrar, né? Entrou com o microfone ligado. Ok. Então tá bom. Então, pessoal, a gente tem, né, quando a gente está assim, mais chacal, né, a gente pensa que quando a gente perde. Mas para a girafa, não, né? Quando a gente consegue ver de uma outra forma, a gente tem algo para ganhar, a gente tem um aprendizado com a perca. Né? Na parte do chacal, eu tenho poder sobre você, ou você tem poder sobre mim. A girafa já vê como que o poder tivesse com a junção de todos. O chacal rotula, né? Rotular o que pessoas são. A girafa já vê as pessoas como são, né? O chacal, fazer julgamento moralizadores. A girafa já busca juízos de valor, né? O chacal, usar recompensas extrínsecas, então usar de recompensas de outras pessoas, né? Recompensas de remuneração, isso é muito importante. Mas não só disso, né? A gente precisa além disso. A girafa já recompensa intrínseca, então ela consegue se automotivar, ela tem um significado, tem um porquê dela estar fazendo aquilo que ela faz. O chacal, ele nega a escolha de responsabilidade. Já a girafa não, ela atribui responsabilidade para ela. O chacal, muitas vezes, manipula através da culpa, da vergonha, da acusação. E a girafa, ela já usa estratégias para atender as necessidades mutuamente das pessoas. Por isso, o que acontece? Num relacionamento onde a gente consegue ser mais girafa, mais empático, a gente enriquece a nossa vida. A gente enriquece a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente tem amor, conexão, pertencimento, né? Importância, diversão, descontração. A gente tem confiança, respeito, compreensão e compaixão. Agora, quando a gente está mais alienado, né? Quando a gente está ali nas exigências, nos deverias, culpando as outras pessoas, se vitimizando, a gente aliena, né? A gente aliena a vida e a qualidade dos relacionamentos. Por quê? Porque existe suspeita, desprezo, desrespeito, separação, crítica. Isso não vai nos juntar, né? Isso vai cada vez mais nos separar. Isso vai cada vez mais criando muros. Mas uma coisa que é importante a gente sempre frisar, tem como a gente desenvolver essa habilidade, né? Lógico que essa habilidade, ela é estimulada desde criança, sim, a empatia, ela deve ser estimulada desde criança, mas a gente consegue desenvolver, né? Essa habilidade. Aí a gente já vai entrar para as estratégias que a gente estará utilizando, então, para a gente conseguir controlar as reações do nosso corpo, né? Frente aí pensamentos, situações que para a gente parecem ser desafiadoras. A gente tem a respiração diafragmática, que é a respiração que os bebês têm, que é a respiração de mexer a barriga. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, como que a gente vai fazer essa respiração? A gente coloca a nossa mão na barriga, a gente pode estar colocando aqui na altura do estômago, e a gente vai respirar de forma lenta, devagar, pelo nariz. Então, a gente inspira pelo nariz, de forma lenta, e expira pela boca. Então, a gente solta pela boca, né? De forma bem devagar. Então, a gente pode fazer essa respiração, né? Repetir aí por 4 vezes, por minutos, o quanto
for necessário para a gente se sentir mais relaxado. Né? Então, no momento que você sentir que você está com emoção, né? Que você está com raiva, que você está triste ou ansioso, a gente pode estar usando dessa respiração para a gente fazer esse movimento contrário do corpo, né? O corpo está nos preparando para lutar, para fugir, só que a gente não vai lutar, fugir com ninguém, né? A gente não vai fugir de leão nenhum. É só uma prova, é só uma entrevista de emprego, né? Então, a gente usa dessas estratégias para a gente fazer esse movimento contrário e é onde a gente vai se relaxar. Então, de vez eu enrijecer meu corpo, de vez eu ter aquelas sensações ruins, porque se a gente pensar, né, que algo ruim vai acontecer, né, que a gente tem que se preparar para algo, então o nosso corpo vai se preparar para correr, só que a gente não vai correr, né? O nosso corpo vai se preparar para o pior, só que a gente não vai acontecer nada, né? Não vai sair do lugar. Então a gente pode ter sensação até mesmo de desmaio. Então por isso que nesse momento é tão importante a gente pensar assim, poxa, o que eu estou sentindo aqui tem a ver com aquilo que eu estou pensando, não vai acontecer nada além disso. Eu vou respirar, eu vou me acalmar e essa sensação vai passar. Então, a gente intervém, né, nessas reações do corpo. Então, a respiração diafragmática, ela vai vir nos ajudar. E a respiração diafragmática, ela é lenta devagar, né? Ela não é curta. Porque quando a gente tem medo de algo, quando a gente está ansioso, quando a gente está chorando, a nossa respiração, ela é ofegante, ela é curta. E a gente vai fazer o contrário. E por isso que é tão importante a gente saber fazer ela. Porque se a gente fizer uma respiração ofegante, né, uma respiração curta, que é parecendo que a gente está correndo, algo do tipo, a gente pode até mesmo passar mal. E não é esse o intuito. É uma respiração lenta que a gente quer fazer, né? Uma outra forma que a gente tem para a gente se autorregular, regular essas reações do corpo, é o relaxamento progressivo. O que é isso? Né? É relaxar os músculos do nosso corpo. Então, a gente vai contrair e soltar. Contrair e soltar por 2 vezes. Então, a gente começa pelo pé e vai subindo. Panturrilha, coxa, barriga, os braços, a face. A gente vai perceber as sensações do nosso corpo quando a gente contrai e solta. Então, nossa atenção vai estar para o relaxamento. Então, isso é muito legal para a gente fazer para regular as emoções, né, a reação do corpo, e também para quando a gente está estressado no dia a dia do trabalho, a gente está mais cansado, a gente não está tão atento. E quando a gente quer dormir também é legal a gente fazer isso. Então, naqueles momentos que você quer relaxar, naquele momento que você quer induzir o sono, prestar atenção na sua respiração e naquilo que o teu corpo está sentindo nesse momento. Isso é bem bacana, pessoal, isso ajuda bastante. Uma outra técnica de relaxamento que a gente tem é usar a imaginação. Então, é a gente usar a mente para a gente, assim, pensar na praia e usar todos os sentidos, né? O visual, o cheiro, né? A gente sentir o cheiro, a brisa, a temperatura. Isso vai fazer com que a gente se reporte, né? Reporte a nossa atenção e isso vai nos trazer um relaxamento. Se é um momento que eu não posso agir, né? Isso vai nos ajudar muito, porque a gente vai estar ali atento a uma outra coisa. Isso é uma estratégia de distração também. Coloquei aqui algo que é muito bom para a gente, que nos ajuda muito no bem-estar, que são experiências nutridoras, né? A importância da gente ter experiências nutridoras, né? Relacionamentos nutridores, né? Um banho é essencial, é necessário, mas ele pode ser um momento nutridor, né? Se a gente tiver a nossa atenção ali, pode ser um momento relaxante para a gente, um cheirinho de sabonete que você gosta, um autocuidado pode ser uma experiência nutridora, a espiritualidade, né? Então, tudo aquilo que você sente que te revigora, que te devolve as energias, né? Escrever uma carta para alguém, receber uma carta, ter um hobby, né? Enviar uma mensagem de carinho para uma pessoa, né? Pintar, ler, ter uma leitura, né? Fazer uma leitura,
visitar um local, passear com o cachorro. O importante de tudo isso é a gente estar atento a esses momentos, que esses momentos possam realmente ser momentos de prazer, de presença, que a gente consiga nesses momentos onde a gente está, né, em casal, em família, que esses momentos sejam mesmo nutridores e não momentos desagradáveis, né, e não momentos onde eu estou pensando no meu trabalho. Por isso que é tão importante ter um momento que a gente está de presença para a gente conseguir, né, recarregar as nossas energias, para a gente se sentir melhor, né, para a gente colaborar para o nosso bem-estar. Ter uma playlist de anti-estresse, né? Uma playlist aí que nos ajuda, que nos motiva. Vocês percebem isso? Que depende da música que você ouve, te motiva, né? Faz você refletir. A música tem esse poder, né? Então, que a gente consiga aí usar ela ao nosso favor. Se movimentar. Isso é verdade. Várias coisas que eu faço. Isso é verdade. Várias coisas que eu faço no dia a dia eu faço escutando música. Olha que legal. Bacana. Né? Bem bacana isso. Se movimentar é algo que na clínica a gente orienta muito o paciente a fazer. Por quê? Porque no exercício, se movimentando, né, o paciente ele vai se desafiar talvez a algo novo, ele vai ter outras experiências, talvez ele vá com uma outra pessoa, ele vai conhecer lugares diferentes, ele vai visitar uma praça, um parque, né? E se exercitando, o corpo vai liberar hormônios do prazer. Então, o humor do paciente vai melhorar. Então, ali, um paciente ansioso, estressado, deprimido, ele vai ter uma melhora significativa no humor. Então, se exercitar é uma das recomendações que a gente faz na clínica, né? Que isso vai ajudar diretamente no humor. Reconhecer, né, a nossa dedicação, que a gente consiga aí está nessa parte da nossa automotivação, que a gente consiga dividir as nossas metas em pequenos passos e que a gente consiga reconhecer, né, toda a nossa dedicação sempre, né, o que eu consegui fazer hoje, celebrar a nossa conquista. Só a gente consegue, né, celebrar o quanto que aquilo foi para mim, né? O quanto que aquilo foi difícil para mim, o quanto que eu investi de tempo. Só você vai vibrar, né, na sintonia adequada ao teu esforço. Então, assim, que você consiga, que a gente consiga celebrar, assim, as nossas conquistas, né? Independente se ela é grande ou se ela é pequena. Que a gente consiga se automotivar. Olha, pessoal, aqui eu coloquei uma outra estratégia, que é a gente estabelecer uma hora da preocupação. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem preocupações que elas são improdutivas, e são preocupações que não dependem da gente, ou são preocupações que não vão acontecer no momento, ou a gente não tem uma solução para o momento. Então, estabelecer uma hora da preocupação é meio que a gente agendar uma hora com ela. Então, assim, olha, o melhor horário, eu acho, para me preocupar é à noite. Então, às 20 horas eu vou me preocupar com isso. Aí, naquele momento, eu vou tentar arrumar uma solução para o meu problema. Por que isso? Para eu não ficar me preocupando a todo instante com aquilo. E muitas vezes é uma preocupação imprópria, né? Que não vai, improdutiva, que não vai me ajudar. E entra a preocupação aí na parte da higiene do sono, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente vai se preocupar bem na hora de dormir. E uma estratégia que eu coloquei aqui também é a gente ter uma folhinha do lado da cama, talvez, se a gente tem esse hábito de anotar. Então, a gente começa o quê? Ai, me veio um negócio na cabeça? Deixa ali. Amanhã eu penso nisso. Para a gente tirar esse hábito, né?
o quanto importante é a gente ter uma boa noite de sono, porque é uma necessidade fisiológica nossa dormir. A gente precisa ter uma boa noite de sono para a gente ter uma boa saúde mental. Então, se eu sei o horário que eu preciso acordar, eu consigo ter uma base para me saber o horário que eu preciso dormir. Será que não dá para mim conseguir dormir uma meia hora mais cedo? Fazer esse esforço? É eu mesma que vou ganhar com isso, né? A gente ter uma rotina para dormir. A gente diminuindo as luzes, usar menos o celular, orar, meditar, ouvir uma música relaxante, usar de técnicas de relaxamento. Então é importante a gente não ficar usando a cama para ler livro, para almoçar, para jantar, para trabalhar. Por quê? Porque dificulta a associação da nossa mente, que a cama é lugar para descansar. Se a gente conseguir fazer com que, poxa, eu só vou para a cama quando eu estou com sono, isso vai nos ajudar muito. Então, a gente ter esse movimento também vai nos ajudar com o nosso bem-estar. Por isso que eu coloquei aqui na questão da inteligência emocional. O sono vai nos ajudar a ser menos irritado, a ser menos estressado. Aqui eu coloquei a importância do estresse e da ansiedade. Por quê? Porque eles são bons. Eles vão nos alertar para algo. Eles vão fazer com que a gente se empolgue, né? Que a gente fique pronto para uma ação, para a gente se projetar, para a gente planejar. Mas a gente precisa também ver se isso não está passando do limite, né? Por isso que é importante a gente ver, poxa, eu estou conseguindo fazer as coisas como que eu estou sentindo, eu estou ficando tão ansioso, eu estou deixando coisas para trás porque eu acho que eu não vou conseguir, né? Ou eu estou passando mal no meio do caminho. Quais estratégias eu estou usando para lidar com isso? E a maneira como a gente vai interpretar as coisas, que é o que a gente pensa, que vai contribuir para aquilo que a gente sente, né? E que vai, muitas vezes, mostrar a gente mais resistente a tal situação ou mais vulnerável. Então, é aquilo que a gente pensou. A gente tem uma situação e a gente vai ter pessoas reagindo de uma outra maneira, maneiras diferentes, porque cada um pensou de uma maneira. O que uma prova para um aluno, ele vai super bem, ele resiste, né? Por mais que é difícil, ele vai. Um outro aluno, ele pode se sentir mais vulnerável, né? Ele pode desistir ali. Que a gente comece a perceber os problemas como desafios a serem superados, né? Que a gente possa crescer nos desafios, nos erros, né? A gente não está acabado, não está tudo terminado, não está tudo perdido, que a gente possa aprender com os erros e com as oportunidades, né? Todo tempo é momento de crescimento. Aqui a gente tem um slide de atenção plena, né? Como vocês podem perceber aí, né, pessoal? A gente tem um homem com um cachorro passeando. O que a gente está vendo ali, o cachorrinho, né? O cachorrinho não pensa, mas ali no balãozinho, ele só está vendo as árvores e o sol. Agora, o homem, o que podia ser uma experiência nutridora, será que está sendo uma experiência nutridora para esse homem? Olha lá o balãozinho. Está pensando no amanhã, no amor que deu errado, na chuva. Será que ele está presente ali com o cachorrinho? Será que ele está conseguindo aproveitar o cachorrinho? O que é a atenção plena? A atenção plena é um estado mental. É um estado. Então, a gente fica, né? Então, a gente está na atenção plena e a gente sai dela. Então, não é aquela coisa assim, eu não consigo. Não, você consegue ter um foco de atenção, porém a gente sai dele. Mas a gente pode voltar. Então, a atenção plena é o quê? É a gente conseguir manter a nossa mente aonde o pé pisa. Então, que a gente consiga perceber isso, né? Que a gente tenha o nosso corpo como uma âncora. Então, quando a gente perceber que os pensamentos estavam passando, né?
pela nossa cabeça, que a gente está percebendo sensações no corpo, bom, sente aquilo, né? Sente essa sensação, mesmo se for ruim, mas volta a atenção para o seu corpo, para a âncora, para o momento presente, né? Como eu dou um exemplo, às vezes a gente está no meio da aula ou no trabalho pensando naquela vontade que a gente tem de comprar algo, uma bolsa ou algo do tipo, ou a vontade que a gente tem de fazer tal coisa, e a gente está no meio de uma explicação. Então, que a gente consiga voltar, poxa, isso não é viável para mim agora, eu estou no meio de uma explicação, né? Eu vou aqui focar aqui, porque isso vai me ajudar no momento da prova, isso vai me ajudar no aprendizado, né? E que a gente consiga, nesse movimento, não se culpar por se perceber longe, por se perceber pensando talvez algo, né? Poxa, eu tô pensando em algo que não vai acontecer, Carol, né? Eu tô ansioso, mas não se culpa por isso, porque se a gente se culpar, a gente se continua no ciclo, né? Então, vamos reconhecer o que está acontecendo, mas vamos direcionar para o aqui e agora. Então, o que a gente faz? Estou assistindo aula online na minha casa, mas eu fico, né, disperso. Bom, então eu estou aqui assistindo aula online com o professor Rafael. Agora a gente está falando sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Quando eu vou ver, a gente já voltou a atenção para cá, né? Quando a gente começa a descrever o ambiente onde a gente está agora, a gente consegue voltar. Então, esse é um outro movimento que vai nos ajudar, né? Quando a gente perde o foco, né? Isso acontece com a gente, né? E para a gente conseguir também vivenciar o momento presente, entra naquela questão dos momentos nutridores, né? Então, se eu estou fugindo, estou indo em um outro lugar que não era para mim ir, volta para lá, né? Vamos sentir as emoções daqui, vamos vivenciar essa experiência agora. Aqui a gente tem um cronograma. Esse cronograma, por que eu coloquei ele aqui? A rotina nos ajuda muito, a gente tem um planejamento. Por quê? Porque a gente vai colocar todos os nossos deveres, nós vamos nos planejar, a gente pode pôr a hora da preocupação aqui, e a gente coloca a atividade nutridora aqui também. Então, poxa, eu gosto de escutar música, dá para mim escutar música de manhã, então vamos colocar. Nossa, eu me sinto super bem quando eu escuto música, né? Eu gosto de ir na igreja, ou eu gosto de meditar, fazer uma oração. Quando que eu consigo fazer? Eu quero fazer uma caminhada 2 vezes na semana. Então a gente coloca aqui. Eu gosto de ficar com os meus filhos, né? Eu quero ficar com meu filho 15 minutos. A gente coloca aqui. Eu quero fazer uma chamada com a minha avó, com a minha amiga de longe. Quero assistir uma série, um filme, qual que seria o melhor horário, né? O projeto da escola. Então, a gente coloca os nossos deveres e a gente coloca aquilo que para a gente vai nutrir, vai nos trazer bem-estar. A gente precisa começar a pensar nisso, né? Muitas vezes a gente só está voltado a cumprir, né? Mas a gente também precisa se nutrir, né? A gente precisa se abastecer, a gente precisa se alimentar, né? E que a gente não esqueça disso. Bom, pessoal, o que eu queria colocar é isso. A gente continua conversando agora. Eu queria falar um pouquinho rapidinho do projeto. Bom, quem tiver Instagram, quiser conhecer um pouco mais do projeto Conexão Jovem, é o projeto que eu falei para vocês, que ele nasceu agora na pandemia, por causa do índice, né, da depressão, o índice de suicídio entre os jovens, né? Então, o projeto é voltado para jovens de 14 a 22 anos. O projeto, ele nasceu, né, do nosso grupo de psicólogas. Hoje, a gente tem um psicólogo junto com a gente. Então, é terapia online, né, por um preço acessível. A gente está aqui disponível para isso. E a gente também trabalha com grupos no Zoom, né? Aí não é grupo terapêutico, mas é um grupo onde a gente conversa, onde os jovens têm abertura para a gente conversar sobre temas, né, a respeito aí do mundo do jovem, né? Eles escolhem os temas que são pertinentes e a gente vai conversando, a gente vai contribuindo, né? Que a gente não esqueça que nós estamos aqui
né? Que nós somos aprendizes, somos eternos aprendizes, que a gente consiga aí se perceber aprendendo, que a gente consiga perceber o outro também aprendendo, né? Eu agradeço a oportunidade. Aqui eu deixei os principais livros que eu usei para falar um pouquinho de emoção e para falar da linguagem da girafa, da comunicação não violenta, foi esse livro que eu usei. Nós podemos tornar a vida miserável ou maravilhosa para nós e para os outros, dependendo de como nós pensamos e de como nos comunicamos. Obrigada, viu, pessoal? E agora eu gostaria muito do feedback de vocês e que a gente possa fazer essa troca tão rica. Obrigada mais uma vez. Agora é que começa. Não é? Não é, doutora? Sim, é isso mesmo. Já até, ó, a primeira paciente ergueu a mão. Então, vai lá, Fabi, vai lá. Mas, falei assim, é uma ótima oportunidade, né, para todos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né, de conversar, de trocar ideias, né? Não assim, eu usei o termo paciente, né? Lógico, brincando, mas é muito legal a gente trocar experiência. E eu quero falar, doutora, que nas últimas frases, né? Você falou